E aí, turma, beleza? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Joey, para quem não me conhece, eu sou colecionador de Transformers, já há pelo menos umas 4 décadas. E hoje eu tô aqui para um bate-papo, né? Na verdade eu não sou streamer, não faço vídeo, não sou youtuber, tá? Mas eu tô aqui para um bate-papo aí com vocês, para quem estiver assistindo, agradeço desde já por estar assistindo esse vídeo aqui. Assistam até o final, porque é um vídeo bem bacaninha. Tá, eu tô aqui para falar um pouquinho, vamos falar de robô, que nem diz um amigo nosso aí, o Reinaldo, grande amigo nosso aí do colecionismo também. É, o cara que sempre chega atrasado nos churrascos aí, quem conhece sabe. Mas enfim, vamos falar um pouquinho aqui de coleção, de colecionismo, sobretudo de Transformers, né? Que esse é o mote do vídeo aqui que eu tô fazendo para vocês hoje. Tá, então, esses 5 elementos que vocês estão vendo aqui são os carinhas que começaram a minha paixão por Transformers há 40 anos atrás, né? E queria falar rapidinho aqui sobre cada um deles, por que eu os tenho ainda, né? Até a gente partir para o segundo bloco desse vídeo que eu estou fazendo hoje. Então, cara, eu tive meu primeiro contato com alguma figura transformável na minha vida em 82 para 83. Eu morava num condomínio, era um conjunto habitacional lá na cidade de Tiradentes, em São Paulo. Quem mora lá, quem já morou lá, conhece bem. E tinha um carinha lá, tinha um molequinho lá que ele tinha uma fita cassete e virava um felino. Eu não sabia se era um jaguar, se era uma pantera, mas quando eu vi aquilo eu falei, meu Deus, cara, que coisa legal, né? Mas enfim, era do menino, não tive muito contato. E 1 ou 2 anos depois, eu tive o primeiro contato com as figuras transformáveis. E eu sempre gostei dessa coisa de figura transformável, né? Eu achava uma coisa muito legal. Na época a gente tinha o Pirata do Espaço, que passava na extinta Rede Manchete, né? Que em japonês / inglês era o Groiser X, né? Que era um bomber gigantesco que virava um robô de origem alienígena. E, meu, era muito legal essa série aí. Eu já não me lembro tanto, lembro da musiquinha ainda, mas não me lembro tanto do enredo, mas era muito legal, cara. E tinha também, antes disso, né, para quem nasceu nos anos 70, quem é do início dos anos 70 como eu, também vai lembrar do Goldar, né? Os Piratas do Espaço, Goldar. Meu Deus do céu, cara, esqueci o nome da série, mas era Goldar, Os Vingadores do Espaço, que também chegou a passar na Rede Record, se eu não me engano, ou na Rede Tupi. Mas era uma série muito legal, onde tinha uma família de jatinhos, né? O pai era um jato gigantesco, dourado, a mãe era a Silvar, que era um jato prata. E tinha um filhinho que virava um jatinho também. Enfim, não vou ficar falando sobre a série aqui, senão esse vídeo vai ficar muito mais longo do que o planejado. Procure no YouTube Goldar, Os Vingadores do Espaço, e Groiser X, Piratas do Espaço, que vocês vão curtir também. Para quem gosta de nostalgia e não lembra, né, ou quer lembrar mais, ou quem não conhece quiser conhecer, procure essas séries aí que vocês vão gostar bastante. Mas assim, sobre Transformers, né? Eu tive contato com essa primeira figura transformável, né, que foi esse cassete, que muito depois eu fui descobrir que era o Ravage, ou Ravage, ou Ravage, dependendo ou Ravage, né, dependendo da pronúncia que você queira escolher aí, através das revistinhas de Transformers da Marvel aqui no Brasil, né, que eram publicadas aí pela Block Editora, se eu não me engano, depois foi para Abril. E, cara, foi meu primeiro contato com a franquia Transformers, né? Propriamente antes de ter as figuras em mãos. Aí era uma coisa muito legal, cara. Você ler sobre Transformers e saber que existia uma franquia, saber que existia essa mitologia, era muito bacana. E paralelamente a isso foram lançadas as primeiras figuras aqui no Brasil, que foram os mini-boats, os mini-cars, né, através da Estrela.
que chegaram aqui com as franquias, meu Deus, me fugiu a palavra aqui agora, com as categorias de robocars, né? Não eram miniboats, chegaram aqui como robocars. Então tinha o robocar Fusca, o robocar Jeep, o robocar Picape, o robocar Camaro, né? Que eram os análogos à série Transformers, a franquia, mas eles chegaram aqui com os nomes de Optimus e Malignos, né? Respectivamente seriam os Autobots e os Decepticons. E nos quadrinhos era assim também, porque eles chegaram com os nomes de Optimus versus Malignos, Optimus e Malignos. E os nomes adaptados também, o Bumblebee chamava Furão, o Howdy chamava Rastreador, o Brown chamava Brigão, enfim, Starscream era Cometa, tudo foi traduzido de uma maneira bem tosca, vamos dizer assim, mas era legal na época porque a gente não conhecia nada. Então, você, uma criança de 10, 11 anos, na época você comprava aquilo da melhor maneira possível. E as revistinhas, né, os gibis da época venderam bastante. As figuras chegaram, venderam bastante também. E aqui, algumas delas na minha frente aqui, as que eu consegui resgatar, né, depois que eu as doei para os meus irmãos, depois que eu me casei, no meu primeiro casamento, né, lá em 95, eu doei essas figuras para meus irmãos e acabei me arrependendo e consegui resgatar somente essas 5 que vocês veem aqui na sua frente. E essas figuras eu ganhei quando eu tinha entre 11 e 13 anos de idade, né, sendo que eu ganhei essas que estão aqui que vocês estão vendo aqui, eu ganhei quando eu tinha no meu aniversário de 11 anos, foi em 85, e esse aqui foi o primeiro. Esse foi o primeiro personagem que eu ganhei, né, que foi o Robocar Picape, que é um sobrevivente, inclusive vocês viram que ele é bem resistente, acabou de cair aqui, está inteirão. Né? E da época, esse aqui foi o meu primeiro Transformer. Eu não vou ficar transformando um por um aqui, porque não é esse o propósito do vídeo. O propósito é contar um pouquinho da historinha dos Transformers na minha vida e como eles impactam na minha vida no geral, né? Nessas 4 gerações aí de vida dos Transformers. Então esse foi o meu primeiro Transformer. E quando eu ganhei esse carinha aqui, eu não sabia o que era Transformer, o que não era. Eu sei que a Estrela produzia alguns, a Glaslit produzia outros e a Mimo produzia outros. Mas assim, os da Estrela eram os Transformers de fato, que foram as figuras que foram produzidas aqui no Brasil pela Estrela. Tá? Então tá aqui o Robocar Jeep, na época eu já fazia customização, tinha adesivinho que eu fazia para eles, enfim, algumas pinturas aí, mas, né? Esse aqui eu ganhei um pouquinho depois, que foi o Bumblebee, né, que na época era o Furão, que a gente lia nas revistinhas aqui. E esse, na verdade, foi o último Robocar que eu consegui, porque eu não dava tanta importância pro Furão na série dos quadrinhos. Né, mas tá aqui ele, tá bem molenguinha também, tá, mas é questão da degradação aí das juntas em relação ao tempo. E os da Mimo estão aqui, né? O Space Shuttle aí, que é o ônibus espacial, que era uma Discovery, né? Ele foi lançado aqui como Discovery, que era o foguete espacial, o ônibus espacial da época. Tá aqui bem sujinho hoje, mas transforma também bem molenguinha. Teve esse ônibus que é raríssimo, né? Parece que só foi lançado aqui no Brasil ou na América Latina. Me corrijam aí os mais entendidos se eu estiver errado. E teve essa empilhadeira que eu ganhei da minha tia, que eu pedi para ela vir perguntar: o que você quer? Eu falei: quero um Transformer. Mas qual que você quer? Eu falei: tia, qualquer um que eu não tenho ainda.
E na época eu estava fazendo minha coleção e eu misturava tudo, como toda criança dos anos 80 que gostava de Transformers também fazia. Então misturava Transformers, da Estrela, Convert da Mimo, Mutante da Glaslit, e fazia uma coleção com o que tinha, né? Imitando as histórias dos quadrinhos e por aí vai. É uma época muito saudosa, uma época muito querida, né? Que a gente tem em mente, assim, porque hoje, né, pelo advento da internet, a gente conversa, a gente vê que todo mundo agia meio que da mesma forma, né, na sua inocência, naquela inocência pura que tinha nos anos 80, né, quando a gente era crianças saudáveis, né, que brincavam na rua, não que as crianças de hoje não sejam saudáveis, né, eu tenho filho, ele é muito saudável, né, intelectualmente, mas naquela época era mais legal, a gente podia brincar na rua sem medo, sem tanto medo, né, como a gente tem hoje. Mas estão aqui as figuras, né, sem ficar levantando polêmica ou papo sociológico aí, ou falando sobre gerações. Essas são as figuras que iniciaram a minha coleção. Tá, eu ganhei essas figuras, como eu já falei para vocês, entre 84 e 85. Eu tinha absolutamente todas as figuras que foram lançadas aqui no Brasil. Por quê? Eu trabalhei por elas. Eu ia trabalhar com meu pai, que fazia instalações elétricas, e muitas vezes eu pedia como pagamento do meu trabalho uma figura Transformer nova. Esse aqui é um deles, por exemplo, do espacial. Então, aniversário, o que eu pedia? Transformer. Aí eu ganhei, né, esse aqui do meu tio Nelson, Cap. O Fusca também ganhei dele um pouquinho depois. Né, o ônibus também ganhei dele. A empilhadeira eu ganhei da minha tia Lena. E assim, eu tenho muito carinho quando eu penso e eu comento sobre isso. Bate uma nostalgia forte. E foi o início, né, o que me deu a ignição da minha paixão por Transformers, colecionar Transformers. E graças a isso eu fiz muitas boas, excelentes amizades no decorrer da minha vida. E é muito legal, é muito satisfatório poder falar que a gente fez parte disso aqui, quando tudo começou aqui no Brasil. E muito depois disso, né, dos anos 80, lá para no final dos anos 90, né, ou seja, 20 anos depois, a gente discutindo sobre essas figuras em fóruns de discussões, né, no antigo grupo do Yahoo que a gente tinha. Não vou ficar falando o nome de grupos aqui, porque são muitos grupos que a gente participava. Existem os pioneiros, né? Mas existem outros aí que também eram igualmente legais, páginas dedicadas, né, que a gente participava. E depois, né, teve a época do Orkut, hoje tem a época do Facebook, do Instagram, YouTube, né? Muitos colecionadores aí, muitos canais legais aí, como o nosso amigo Rat Trap, do Marcelo, os canais mais novos aí, como o do Marco, de outras pessoas aí, mesmo do Fábio, que sempre fez reviews muito legais aí de Transformers. E é isso, cara. Sabe, muito legal a gente fazer parte dessa comunidade. Cara, eu tô expondo essas figuras aqui em cima do meu PlayStation 5 porque é o lugar que eu tenho para expor. Eu acabei de mudar para um apartamento onde eu não tenho absolutamente nada aqui. E isso me leva ao próximo assunto, né? Eu vou levar vocês para um cômodo aqui onde está exposta a minha coleção, onde eu vou poder falar um pouquinho mais para vocês. Até lá! Chegando aqui no outro cômodo, vamos abrir a porta. Uau! Caras, tá aqui minha coleção. Tá exposta toda no chão, porque como eu disse para vocês, eu acabei de mudar, né? Não comprei ainda móveis, não tenho prateleiras, não tenho absolutamente nada aqui. E eu odeio cheiro de caixa de papelão, eu odeio, cara. Então eu acabei tirando tudo das caixas, estou colocando aqui no chão por enquanto, janela fechada aqui para não ficar juntando poeira. Mas essa é a minha coleção. Aí, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Como muitos falam aí, é o nosso crack,
de plástico, né? É altamente viciante, mas é uma coisa saudável quando você faz do jeito certo. Uhum. Tá, então, desculpa a tremedeira aí, pessoal, mas eu tô segurando o celular aqui com uma mão só e acaba tremendo um pouquinho. E essa é a minha coleção, tá? Então eu costumo separar a coleção em segmentos, né? Minha coleção é totalmente focada vamos colocar assim, herança do que que seriam os classics, né? Do comecinho dos anos 2000 aí, mas tudo que eu tinha de classics, né? De generations aí, eu acabei substituindo pelo que tem de mais moderno na coleção regular. E a coleção regular é aquela coleção mais popular, vamos dizer assim, né, que não é um masterpiece, que seria a representação mais fidedigna do que seriam os Transformers dos anos 80, mas minha coleção ela é mais focada nessa coleção mais popular, porém não é barato, né? Quem coleciona sabe. E muitas vezes a coleção é até mais legal do que os masterpieces. Por quê? Porque existem mais figuras lançadas, né? O fator de aproveitamento é maior, sabe? Você não fica anos esperando por uma figura ser lançada, elas são lançadas até em demasia, né? Vamos dizer assim, em maior quantidade, né? E muitas vezes a gente não consegue acompanhar, às vezes o bolso não acompanha, mas está tudo aqui. É o que eu consegui colecionar até agora, do meu interesse, né? Eu só coleciono coisas do meu interesse, não coleciono exatamente tudo. Tem figuras que não me interessam, mas minha coleção era mais focada no que eu estava falando para vocês no início do vídeo. O início de tudo, né? Da era Marvel, dos quadrinhos, que me traz um apego emocional, que me traz um apego nostálgico, né? Tá aqui. Então, tem coisa aqui que remota aqui ao movie de 86, né? Ao filme de 86, da animação dos Transformers. Eu não falei anteriormente, né? Não comentei, eu falei muito dos quadrinhos na época que eu gostava muito, eu era aficionado, mas posterior aos quadrinhos chegaram as animações aqui da Sambol, né? Que era a produtora. Então trouxeram aqui para o Brasil, começou a passar no show da Xuxa na época, depois começou a passar somente aos domingos, né? Na época eu tinha compromisso de manhã na igreja, que eu era obrigado a frequentar a igreja, perdia os episódios, eu ficava bem bravo, mas chegava em casa, às vezes eu colocava para gravar, ou pedia para alguém gravar para mim, porque eu fiquei eu demorei para ter um videocassete na época, e às vezes a pessoa não conseguia gravar, e era assim, era bem difícil na época assistir todos os episódios. Mas os quadrinhos que eu podia ter, eu tinha, né? Enchi o saco do jornaleiro lá para guardar para mim, para não vender, tá? Mas assim, o resultado dessa época, dessa nostalgia da época, é isso aqui hoje. Essa coleção que eu tenho, que eu gosto muito, que eu amo de paixão, né? Então, mais uma vez, eu sou um colecionador focado, porque tudo que eu coleciono tem muito foco, né? Então, eu costumo separar, obviamente nada aqui está organizado, mas eu costumo separar a coleção pela época cybertroniana e pela época que os caras chegaram aqui na Terra, né? Para quem conhece as histórias dos Transformers aí, as mais comuns, normalmente é isso. Então, aqui a galera dos Decepticons, onde eu misturei todo mundo aqui nas versões terrenas, né? Vamos dizer assim. Então, cara, tem os Titãs ali, Scorponok, os Combiners, né, que antigamente a gente chamava de Gestalt, né? Tem ali o Tripticon, que é uma figura que eu amo de paixão, desde que eu conheci na época das revistas Marvel também. A galerinha do Movie de 86, que está aqui, misturada com a galera G1, né? E tá todo mundo aqui, fazendo essa ciranda aqui, argumentando com os quintessons, né?
Aqui a galerinha que apareceu nos gibis da Marvel também, nos anos 80, né? Até muito legal que a Hasbro resolveu finalmente lançar essas figuras aí de uma maneira decente, excelente. E aí eu separo, né? Como eu falei pra vocês, a galera que apareceu no Cartoon e depois a galera antes do Cartoon, que a galera quando estava em Cybertron, né? Foi lançado em 2019, aí a galera, as figuras na forma cybertroniana, Siege, né? Tá tudo misturado aqui, gente, não tentem fazer muito sentido no que eu tô falando também, mas aqui eu tô deixando separado, né? Os personagens aqui na forma cybertroniana, aqui mais uma vez repetindo na forma terrestre, a mesma coisa com os Autobots, né? Forma terrestre, né? Aqui mais próximo possível na coleção mais popular, né? Na coleção regular do que a gente tinha nas animações e quadrinhos dos anos 80. Tá todo mundo aqui, os Titãs, a Metroplex, Omega Supreme, Combiners, Gestalts, Dinobots, todo mundo aí. Na forma cybertroniana, os Autobots ainda estão aqui nos seus casulos, né? Estão em estase, estão dormindo aqui por causa da mudança, eu não consegui tirá-los ainda dessa caixa, tá? Mas estão aqui. Ali mais uma vez a galera do novo de 86, juntamente com a galera de séries japonesas, né? O Super Jinrai, o Fortress Maximus, Metal Hawk, né? A liderança aí dos Autobots da época, né? Alguns Target Masters, Monster Bots, por aí vai. Aqui tá os Wreckers, tudo misturado, né? Quem acompanha Marvel e DW conhece os Wreckers também. E aqui um monte de figura custom aqui que eu faço, algumas que eu fiquei na coleção, outras eu já me desfiz, já vendi para amigos, né? Já vendi também aí fora do eBay. Quem me conhece sabe que eu sou customizador, né? Já fiz bastante figura em customização, vendi algumas, outras ainda tenho na coleção. Um pouquinho aqui de Beast Wars, né? Figuras relançadas aqui, né? Na coleção Kingdom, Earthrise, alguns KOs aqui na coleção também. Maximals, Predacons, estão espalhados aqui porque eu ainda não consegui. Quando eu conseguir arrumar isso direitinho, eu vou fazer questão de fazer um outro vídeo mostrando para vocês de uma maneira mais legal. O que mais que eu tenho aqui? Essa pequena coleção que eu tenho aqui, da galerinha que apareceu na animação do Bumblebee, animação no filme do Bumblebee de 2019, os Decepticons aqui. Eu amo essas figuras. Eu acho elas extremamente caprichadas, sabe? Eu acho que a gente podia ter um filme só com essas figuras, né? Bem trabalhadas como elas foram no filme do Bumblebee de 2019. Seria bem legal. Esse Shockwave aqui é fantástico. Falando em Shockwave, né? Quem me conhece sabe que eu sou fanático pelo Shockwave. Tem várias figuras customs aqui que eu fiz do Shockwave, Shock Blast, né? Aqui, para mim, o melhor Shockwave atual, que é esse da Takara, que é uma versão é um repaint aí da versão Siege, porém sem os acessórios de armatura, mas umas cores muito mais bonitas, né, que remetem muito mais a G1 e aos quadrinhos também. E assim como o Megatron também é dessa coleção, é um box com 3 figuras, né? Que é as figuras da ponte de comando da Nemesis. E o Soundwave ali também, né? São figuras bem legais. Mas essa é a minha coleção, pessoal. Aqui os Autobots, né? Da coleção do filme do Bumblebee também, da cena de Cybertron, tá? Tem alguns deles aqui. Ainda gostaria de comprar o Sunstreaker, que me falta aqui nessa coleção também, mas eu devo pegar mais pro futuro aí, porque agora não é tanta prioridade.
Mas tá tudo aqui improvisado por enquanto, eu ainda preciso arrumar melhor esse espaço. Tá, mas por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Para contar um pouquinho, né, da minha paixão, conforme eu disse para vocês, o jeito que eu encaro a coleção, o jeito que eu enxergo, né, a coleção. Mais uma vez eu digo que eu sou um colecionador extremamente focado, né, no que eu não compro tudo, né, tem muita coisa que não está aqui, tem muita coisa que eu quero que não está aqui, tem muita coisa que não vai estar aqui nunca porque eu realmente não quero, não faz sentido ter. Tá? Esse Metroplex aqui foi um achado na época, o nosso saudoso colega Fanho, né, quem teve o prazer de conversar, conhecer ele também, um cara bacana, ele me vendeu essa figura na época e hoje em dia é raríssima, né, esse Metroplex. E tem outras raridades aqui também. Tá, mas a ideia era mostrar para vocês um pouquinho, né, rapidamente aqui minha coleção, e não só isso, falar um pouquinho de cada item em vídeos individuais, né, colocando nuances, não vídeos tão longos também. Eu não sou youtuber, não sou streamer, não sou nada disso, estou fazendo isso aqui por prazer mesmo. Mas para a gente falar, discutir sobre as figuras, versões, a história nos quadrinhos, a história nos desenhos, nas animações, episódios que apareceram. Acho que seria legal. E digam aí se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem ver mais coisas do tipo, que eu selecione uma figura e fale mais sobre ela. O intuito não é fazer review de transformação, nada disso, até porque tem muito canal aí que fala disso. Tá, mas mostrar, sim, mostrar os modos da figura, mas não review de transformação propriamente dito. Fala sobre a figura, a história da figura, qual a importância do personagem, o que ele fez, né? O que ele deixou de fazer, polêmicas e tudo mais. Acho que seria bacana. E é isso. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem ver mais, se vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre a minha coleção, sobre mim. Obviamente, não tenho um canal focado aqui em Transformers, mas pretendo falar sobre outros assuntos também, né? Mas é isso aí, a gente pode falar sobre robôs, podemos falar sobre figuras de ação, podemos falar sobre outras coisas legais também. Beleza? Então um abraço para todo mundo, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. E espero que a gente se veja, espero que a gente se veja em outros vídeos aí. Abraço para vocês todos. Tchau, tchau.